meus queridos amigos, meus queridos alunos, bom dia aos pais, aos professores. Hoje nós estamos em mais um dia de aula, um tempo de aula especial. Hoje eu estou com os alunos do sexto ano. Esse conteúdo aqui ele vai se tratar com os nossos alunos do sexto ano. Atenção para o nosso conteúdo, tá? Volta lá na tua agenda, capítulo 3, lá da ementa, tá bom? Separação e mistura de substâncias homogêneas e heterogêneas. Presta atenção para isso. Mas antes da gente começar aqui, nós vamos fazer a oração para começar a nossa aula, tá certo? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse dia. Que o Senhor possa abençoar e proteger os nossos alunos do sexto ano. Livra-os de todo mal, esteja com seus pais e familiares em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, galera. Eu vou sair um pouquinho, você vai bater um print e colocar isso lá no teu caderno. Lembrando que isso aqui está no teu livro. Você pode ir lá na página 39, já está lá marcado. E aí é só uma explicação do conteúdo, tá bom? Eu vou sair, você faz um print e copia lá no teu caderno. Voltamos, já fizeste o print, agora vamos continuar. Nós temos a matéria. Você sabe que a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Agora você vai entender que existe matéria como substância pura e matéria misturada, uma substância misturada, tá certo? A matéria como substância pura, nós temos aí um elemento e alguns componentes em si. Mas esse daqui a gente já estudou. A gente vai se concentrar aqui, ó. Presta atenção para esse detalhe. A mistura como homogênea e heterogênea. Nosso amigo Hulk, dá licença aqui, Hulk. Quando nós falamos de substâncias homogêneas, nós estamos falando de substâncias que, ao se misturar, elas formam duas substâncias em um só lugar. Só que esse um aqui, elas dissolvem, ela fica apenas como uma substância, ou seja, ela é 2 em 1. Nós temos duas substâncias misturadas em um lugar só, e ela só aparece uma substância. Então nós classificamos ela como substância, como mistura homogênea. Repetindo, a mistura homogênea é quando nós temos duas substâncias juntas em uma só matéria, um só produto, mostrando apenas uma. Quando mostra apenas uma, nós temos uma mistura homogênea. Exemplo, professor, quando você coloca água, quando você coloca H2O mais sal, você tem duas substâncias em um único recipiente. Mas você consegue ver o sal? Não, você consegue só ver a água. A água tem o poder de dissolução. Ele dissolveu o sal e ela é uma substância homogênea. E agora nós vamos falar também de substâncias heterogêneas. São aquelas substâncias que, mesmo misturadas, você consegue identificar tanto uma quanto a outra em duas camadas. Ou seja, são duas em duas. Homogênea, duas camadas em um recipiente. Ou seja, você tem apenas uma substância com dois conteúdos. Já a mistura heterogênea, você tem duas substâncias em duas fases diferentes. Exemplo, se você colocar aqui H2O mais óleo, você tem aí duas substâncias diferentes em um só recipiente. Elas não se misturam. Presta atenção para esse detalhe. Substância homogênea, 2 em 1. Substância heterogênea, 2 em 2. Eu vou apagar aqui e eu vou colocar um novo conteúdo para você. Vamos lá, continuando aqui a nossa aula de hoje, que nós estamos falando de separação de misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas, como eu já te expliquei, é uma fase única com dois componentes associados. Vou te dar um exemplo. Quando você coloca em um recipiente água e você coloca no mesmo recipiente álcool e começa a misturar, você percebe que a coloração e os dois se associam e seria como se fosse apenas uma substância. Porém, entretanto, todavia, o seu componente apresenta duas substâncias, duas
em uma, tá bom? Mistura homogênea, duas substâncias em um só recipiente. Você percebe que eles estão associados. Atenção para essa palavrinha, olha. Eles estão, os dois componentes estão associados, eles se juntam, eles se misturam. A água vai entrar em contato com o álcool e vai fazer com que ele seja diluído, tá bom? Quando nós falamos da mistura heterogênea, nós estamos falando de duas fases, os dois componentes que não se associam. Olha a palavrinha aqui, olha. Associam. Presta atenção para esse detalhe. São duas substâncias, são dois componentes que não se associam. Vou te dar um exemplo. Você tem aqui um óleo e você tem também a água. Quando você mistura eles, você percebe que eles não se misturam. Na biologia nós falamos que eles não se associam, tá bom? Então você tem aí uma mistura homogênea. Quando você tem 2 em 1, você tem uma fase única com dois componentes associados, e uma mistura heterogênea, duas fases, dois componentes associados, dois componentes que não se associam, tá bom? Presta atenção para a diferença. 2 em 1 e aqui 2 em 2, tá bom? 2 em 2, tá bom? Fica essa dica aí para a nossa aula de hoje. Papai do Céu abençoe e vamos lá.